Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do podcast Aconselhamento Pastoral. E hoje nós teremos um tema muito sensível e um tema que é dito nos dias de hoje como o mal do século. Um tema que a gente pode até considerar que na pandemia ainda intensificou ainda mais, que é a ansiedade. E surge uma pergunta: quem nunca andou ou viveu em algum momento de modo ansioso, né? E baseado nisso, algumas pessoas vivem uma vida com crises de ansiedade, né? Como lidar com esse tema? Como devemos enfrentar essa questão, né? Como um pastor, como um irmão que deparar com o outro, ou você mesmo, lidar com essas situações. E a Bíblia não foge desse assunto. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou sobre isso. E é baseado, então, nas Escrituras que nós vamos ver, juntamente aqui com o nosso irmão Felipe Catão, né? E me ajudando para juntos fazermos algumas perguntas ao pastor Jaime para baseado nesse tema, né? Para responder ou para que fique lições, princípios para que possamos lidar biblicamente com essa questão. Então, pastor Jaime, gostaria que logo no início o senhor desse assim mais ou menos uma esclarecer, né, o que é ansiedade e o que nós podemos seguir assim na escritura nesse podcast sobre com mais clareza para tratarmos hoje deste tema. Ok, é sempre bom tratar da escritura, especialmente coisas que, como você disse, sensíveis. E quero começar falando que a ansiedade, ela é tão importante em termos de assunto que a escritura fala dela com bastante ênfase. Você citou o Senhor Jesus. Os apóstolos também falaram da ansiedade, especialmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, interessante, falando aos filipenses, num contexto de alegria, porque apesar de ele estar encarcerado, mas ele demonstrou muita alegria. Foi ele que disse: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma epístola, a carta aos Filipenses, onde a alegria é fundamental em termos de amostra de alguém que viveu contente. Mas ele, ao falar aos Filipenses, assim como o Senhor, ele também disse, em termos de ordem: não andeis ansiosos, Paulo, por exemplo, de coisa alguma. Então, isso mostra que os crentes estão sujeitos a esse mal. Quero começar dizendo esse mal, que tantos males têm produzido a ansiedade. Então, o crente e a ansiedade é um assunto que devemos considerar, encarar, sabendo que estamos sujeitos à mesma. E falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, como eu comecei, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, diz ele, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para que a gente tenha o embasamento bíblico, do ponto de vista teológico, eu diria que nesse texto de Filipenses 4, de 6 e 7, 5 e 6, nós temos aqui o que nós poderíamos dizer, três coisas interessantes. Primeiro, é que a ansiedade ela não
bate, ela é incompatível com os crentes no Senhor Jesus. Por isso é que a ordem que é não andar ansioso. A outra coisa que é interessante é que a ansiedade pode ser combatida, e ela é combatida pela oração confiante no Senhor. Mas há também um outro aspecto que tenho aqui registrado, é que a ansiedade, uma vez vencida, ela dá lugar àquilo que eu posso chamar de pacífico contentamento. Então, em linhas gerais, a ansiedade, agora falando de forma a definir um pouco, a ansiedade pode ser vista como preocupação ou preocupações excessivas, onde o foco de quem está ansioso, e no caso o crente, é um foco fora daquilo que deveria ser o nosso foco, o Senhor Jesus. Então, todas as vezes que mas muitas coisas do dia a dia, as nossas necessidades legítimas, ocupam os nossos pensamentos, ocupam o nosso coração, nós nos encontramos ansiosos. E aí nós temos um exemplo clássico, que é Marta e Maria. Né? Marta, naquelas atividades legítimas, importantes, ela censurou o Senhor, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? E a resposta dele é interessante: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte. E, em linhas gerais, seria isso que temos a dizer a princípio sobre a ansiedade. Pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Ainda dentro dessa definição sobre o que é ansiedade, o senhor foi nas Escrituras, e uma das perguntas que podem ser feitas é: qual é a causa da ansiedade? Qual a causa da ansiedade? Assim, a gente tem a causa principal e, claro, tem as razões, as causas secundárias, mas qual a causa principal da ansiedade? A causa principal da ansiedade, e aqui nós estamos tratando o crente e a ansiedade, vou usar um termo negativo e depois um positivo. É a falta de confiança no Senhor. A causa da ansiedade aí vou usar outro termo, é a desconfiança no Senhor. Por incrível que pareça, isso é tão certo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6 que os discípulos não deveriam estar ansiosos, e disse assim: olha, vocês não sejam como gentios, porque eles se preocupam com as coisas desse mundo, vivem nisso. E o próprio apóstolo Paulo já tinha dito que deveriam os filipenses voltarem-se para ele, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e andais segundo o modelo que tem de nós. E então ele citou a situação dos que não devem ser seguidos. Ele diz: porque eles se preocupam com as coisas terrenas. Então, a nossa necessidade, que é real, ela, quando parece que os elementos que vão nos saciar, vão nos atender para nos tornar felizes, eles começam a faltar, aí o que fazer nessa hora que não se confia no Senhor? Não se atenta para, confia nele e o mais ele fará. Então, é interessante que o Salmo 37, ele de alguma forma fala sobre isso, de alguma forma, mesmo sem usar a expressão ansiedade necessariamente. Ainda na mesma linha que o irmão está pensando, lembrando, assim, eu acho que sempre é um ponto importante, olhando que, assim, né, o tema é aconselhamento pastoral, né? Então, quando eu me deparo com uma pessoa que está ansiosa,
Não sei em que nível, mas eu vejo que a questão dela é ansiedade. Sempre será. Eu sempre devo ver assim, não, essa pessoa não está confiando no Senhor, ou seja, está desconfiando do Senhor. Sempre eu devo ter eu vou dizer assim, um diagnóstico fechado sempre será isso. Absolutamente fechado o diagnóstico. E como eu devo, então, porque tem muitas, eu já vi muita insensibilidade de algumas pessoas, ver aquela pessoa naquela situação e não agir com compaixão, não ter o senhor no primeiro podcast, o senhor falou a linguagem do amor, né? O senhor despertou Marta anda preocupada com muitas coisas. Eu imagino que naquele momento ali, mesmo sendo algo público, o Senhor Jesus não execrou Marta por aquilo, mas procurou levar ela para aquilo que era o mais importante. Então, como eu devo lidar com o irmão nessa situação? O que eu devo fazer? Eu vou responder de duas bandeiras. A primeira é trazendo de volta a ideia. É sempre falta de confiança no Senhor, ansiedade? Sim, sempre falta de confiança no Senhor. E por que é falta de confiança no Senhor? Porque o ansioso, ele quer fazer as coisas sem necessariamente ter o poder de fazer as coisas. Ele quer se antecipar. E se a gente tomar o exemplo de Marta e Maria, o que ali nós vemos? Marta já angustiada, não vai e vem, não vai e vem. Quando ela percebe a sua irmã quedada aos pés do Senhor, aquilo trouxe mais angústia para ela. A ponto de, num arroubo de insensatez, repreender o Senhor. Senhor, eu repito, não te importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Responsabilizou o Senhor. Mas, observando a tranquilidade de Maria, a ouvir os ensinamentos do Senhor, nós percebemos que a coisa era tão séria que publicamente ele disse com todo amor por ela: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Esse é o primeiro aspecto. É sempre pecaminoso. A ansiedade é sempre pecaminosa, porque é a falta de confiança no Senhor. Aí, voltando, como lidar com isso? Claro, cada caso é um caso. Você tem que saber que é falta de confiança no Senhor. Mas como abordar? Eu lembro de um episódio ocorrido comigo e uma senhora aqui, vizinha nossa, aqui da Redondeza. Ela estava angustiada porque o seu marido não estava correspondendo como marido. Ela não era crente. É interessante, não era crente. E todo o meu empenho no trato com ela era tirá-la do foco que estava dando maior preocupação para ela, que era o marido. O que ela podia fazer para ele se voltar para ela? O que ela podia fazer para ele se agradar dela? E quando ela me pediu ajuda, eu não podia dar outra ajuda. Eu procurei dizer, a senhora precisa olhar para quem tem a solução para tudo, o Senhor Jesus. Então é interessante, olha, vamos pensar dentro do contexto dessa palavra de Paulo aos Filipenses. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas por que ele falou isso? Em que aspecto? Ele já tinha dito, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Estou chamando a atenção para o Senhor. Ora, o que é que mina uma alegria no Senhor? A ansiedade.
A ansiedade tira a pessoa daquilo que nós vamos ver mais adiante, que é o contentamento. Então, para se resolver, para lidar com a situação, nós temos que ter isso bem claro. Aquela pessoa, eu, vocês, qualquer um, estando ansiosos, precisamos nos voltar para o Senhor. Ele é o Deus dos céus. Ele é o Pai Celeste, a quem nós devemos recorrer pedindo o pão nosso de cada dia. É a Ele que devemos recorrer para todas as situações da vida. Não nos deixes cair em tentação. É a Ele que nós devemos recorrer no trato nosso, no perdão e em tudo, enfim. Então, em síntese, a lida com uma pessoa que está ansiosa é buscar tirá-la de si e do foco errado para o Senhor. Claro que tem que se usar a Escritura para isso. Pastor, quando a gente olha para as Escrituras, e aí pegando um pouco mais o apanhado exegético, a palavra ansioso ela tem vários sentidos na Escritura. Mas todos esses sentidos eles apontam para esse desejo de independência. Isso. E às vezes esse desejo de independência ele pode ser consciente. Eu tenho consciência de que eu quero viver longe do Senhor, eu tenho essa percepção sobre mim, mas às vezes é inconsciente. Inclusive, existem muitos casos de cristãos líderes, pastores, presbíteros, obreiros e diáconos que estão à frente de igreja e que lidam com ansiedade, enfrentam ansiedade. E aí, pegando um pouco do que o senhor falou, como aconselhar, como se aproximar desses irmãos que não percebem, eles acabam com excesso de trabalho, eles acabam dando atenção a outras coisas que acabam a sua família mesmo, coisas que são benéficas, coisas que são lícitas, mas eles acabam dando tanta atenção nisso que eles não percebem que eles estão cometendo esse pecado. E isso acaba afetando no seu ministério, acaba afetando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, até mesmo na vida da igreja. Como abordar, como lidar, como chegar com esse irmão ou essa irmã que não se percebe, não percebe que está vivendo dentro desse desejo de independência, desse desejo de satisfazer os seus desejos, seus anseios e está vivendo ansioso. Não é simples. Imagine, você percebe que o seu pastor, ou presbítero, ou diácono, estão vivendo em ansiedade. Como você chegar até ele? Uma coisa que importa é que ele, em algum sentido, confie em você. Uhum. A falta de confiança dele no Senhor também o leva a desconfiar de tudo e de todos. Então você precisa ter isso. Então, o que fazer? Não tem outra saída. É o antídoto que o apóstolo traz para quem está ansioso, que serve para quem está querendo ajudar o que está ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Interessante que o que o apóstolo faz é dizer assim, gente, voltem-se para o Senhor. Senão ele não podia dizer, sou prisioneiro de Cristo. Não era de César. Alegrei-me sob maneira quando Epafrodito chegou com os bens que vocês mandaram, ó Filipenses. Filipenses, estejam certos. As minhas cadeias em Cristo, ela tem trazido progresso para o Evangelho. Então, eu sintetizo para vocês, Filipenses, como é o meu viver. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, não tendo bens, tendo em abundância, sendo honrado, sendo desonrado. Veja como ele já vem tratando dessa questão da ansiedade em toda a carta aos Filipenses, porque é a carta da alegria. Então, a primeira coisa que tem que fazer é orar, porque se você orar, pedir ao Senhor, talvez ele abra uma porta.
Porque como o Marcos Alexandre acabou de trazer aqui a questão, isso é uma realidade, mas como a lidar com isso? A oração deverá dar essa condição para vocês verem. Eu vou dar um exemplo para vocês e falo assim com muito temor. Que nessa matéria, eu penso que eu me saio razoavelmente bem na matéria que eu vou falar, no assunto que eu vou falar. Nós temos aqui, na igreja, vários músicos, não tantos, mas tivemos aí no período de férias, especialmente, vários deles distantes. Um casou, outro casado, filhos pequenos, etc. Muita dificuldade. Já tivemos um dia que só tinha um violão à disposição, com piano, violões, mas só tinha um. Eu não estou nem aí, em certo sentido. Porque eu digo, não, o senhor é que vai receber os louvores, ele sabe o que fazer, ele sabe que eu não estou negligenciando nisso. Ele sabe que nós temos uma classe de estudantes de música com mais de 25 pessoas inscritas, pensando no futuro. Mas eu não vou me estressar por isso. Ah, chegou ao ponto de dizer, não vem ninguém. Vamos cantar assim mesmo. Só não vai cantar se não tiver gente. Eu não sou puritano, nem neopuritano. Não dessa dizer, vamos cantar a capela. Vamos, porque não tem instrumentos. Então, eu diria assim, uma pessoa olhando e diz assim, puxa, ele nesse ponto ele se sai relativamente bem, não fica ansioso. Agora, quer ver eu ficar perturbado, adoeça minha esposa, adoeça minha filha, aí eu preciso de oração. Por isso que eu disse, nessa matéria, estou dando um exemplo. Então, a questão é confiança no Senhor. Pastor, eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais assim essa definição do que é ansiedade. Por exemplo, imagina uma pessoa que é diagnosticada assim com crises de ansiedade. E tem alguns fatores que acontece aquele disparo dessa crise. A pessoa fica se tremendo, outras têm problemas no estômago. São vários fatores que podem levar a outros enxaqueca, tudo mais, né? E segundo, eu vou tratar esse aspecto da ciência para comparar se aquilo que a ciência diz é a mesma causa para ou é a mesma coisa que a ciência diz sobre a ansiedade é o mesmo que a Bíblia diz. Porque tem alguns fatores que existem segundo a ciência para a ansiedade. Alguns deles podem ser físicos, doenças, por exemplo, excesso de alguns medicamentos que algumas pessoas tomam que pode provocar, né, que a pessoa não tinha aquilo antes, ela não sofria disso. Aí com a doença, com os medicamentos, ela passa a ter essas crises de ansiedade, que eles vão definir como um mal-estar, né, físico e emocional, ou psíquico, exacerbado, ou seja, fora do controle daquela pessoa. E o que a Bíblia diz, né, quando o Senhor Jesus não andeis ansioso de coisa alguma, com o que vai comer ou vestir, é a mesma ansiedade do que hoje a ciência diz que é ansiedade? É a mesma coisa? Essa é a pergunta. Se é a mesma coisa, eu vou dizer assim, não sei. Eu só sei uma coisa, que a Bíblia nunca fala de outras causas da ansiedade, senão o desejo de comer, o desejo de vestir. Ela fala nesse ponto. Mas o apóstolo Paulo vai mais adiante e diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas a Bíblia não dá a entender que a ansiedade é causada por excesso de medicamento, ou a pessoa não dormiu, etc, etc. Mas uma coisa eu posso lhe asseverar. O Paulo mesmo. Quando uma pessoa que estava ansiosa e desejosa disso, aquilo, outro, quando ela tem a ansiedade
resolvida, porque ela levou ao Senhor em oração, é interessante ouvir o que ele diz, o resultado. E a paz, de Deus, que excede a todo entendimento, guardará. É interessante que a expressão, o sentido do verbo guardar aí é de uma fortaleza. Guardará vosso coração e a vossa mente. A vossa mente e o vosso coração, não é isso? Pensamento e... Ou seja, coloca em ordem o interior da pessoa. Então, é a única maneira que eu vejo. Então, eu não teria o que dizer, não quero nem dizer sou anti-ciência, não vou dizer isso, não vou tratar dessa possibilidade de causas, não. Mas é como é que a Bíblia trata. Se você for ver o apóstolo Pedro, ele também disse, olha, coloque sobre ele as vossas ansiedades. E sempre assim, trazendo a pessoa, tirando a pessoa, como o Senhor fez com Marta, tirando a pessoa de si e de coisas que não vão ajudá-las e trazendo para o Senhor. É essa maneira da Bíblia tratar. Eu não vejo em outro lugar de outra maneira. Então eu fico em dívida com você, porque eu não vou me arriscar a falar do que eu não sei dessa questão científica. Talvez o ChatGPT ele possa até ajudar vocês nessas coisas. Não sei se ajudando, eu falo até com temor a palavra contribuindo com o que o senhor falou, porque eu me sinto assim, não me sinto à altura de contribuir. Mas quando a gente olha para a Escritura, ainda na definição da palavra, lá em Mateus, a mesma palavra ansioso, um pouco mais à frente é inquietar, e em Lucas, essa mesma palavra significa sufocados com os cuidados, que é a mesma palavra que Pedro também vai utilizar quando ele diz assim, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Então me parece muito que é uma questão do coração, de fato, é uma questão de você estar em desarranjo, em desarmonia. Interior. Isso, exatamente, você não está colocando no Senhor as suas preocupações, de você não estar confiando no Senhor, na providência do Senhor, e aí isso gera esse desarranjo. Você acha que com as suas ações, com o seu intelecto, com a sua força, você consegue resolver os problemas da vida. E uma coisa que eu acho interessante é que em Lucas 21:34, essa mesma palavra que nós estamos tratando no Novo Testamento como ansiedade, o Senhor Jesus diz que ela pode nos dominar de tal modo que ela pode nos levar à apostasia. Ou seja, dá a entender que cada vez mais que nós somos dominados por essas preocupações, nós vamos nos afastando do Senhor, de tal modo que se nós permitirmos nos dominar totalmente por ela, nós vamos de fato debandar do Senhor. Então, nesse aspecto, eu acredito que talvez, e isso é uma opinião, a ciência postule outras causas ou trabalhe com outras razões e chame de ansiedade o que a escritura não chama. Porque essas coisas de fato existem, essas reações. No entanto, será que a ciência está de fato acertando a causa? A gente falou ainda há pouco sobre a causa. Será que de fato ela está tratando a causa da ansiedade ou ela está tratando uma outra coisa como se fosse ansiedade, o que a escritura não trata? Porque na minha percepção é muito claro que a ansiedade, segundo a escritura, é essa falta de confiança no Senhor que tem origem com o pecado. Sim. Quando os nossos pais caem, já se gera um medo neles. Quando o Senhor, eles caem, o Senhor aparece no jardim, eles se afastam, temem. E uma das causas da ansiedade é o medo. É o medo, e a outra é esse excesso de confiança, esse desejo de tentar fazer as coisas. Então, eu penso que dentro desse aspecto não tem uma relação muito clara. Ok, você falando isso aí, eu me fez voltar para a desorganização que a ansiedade traz, interior, e a organização. Sim. Ele fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente.
Como é que isso nós sabemos? Eu, como pai de família, penso, eu preciso dar um conforto à minha família. Eu preciso ter algumas coisas na minha casa. Puxa, aí eu começo a pensar, algumas pessoas têm. Vamos pegar Asaf. Puxa, eu sou um homem piedoso e, no entanto, eu vejo que os ricos prosperam. E eu vou ficando preocupado com a postura e a posição dos ricos, aquilo vai me angustiando e cada vez mais eu fico angustiado. Em outras palavras, ansioso. Ou seja, eu não estou pensando direito. Eu estou deixando os desejos do meu coração dominarem. No caso de Asaf, ele disse, eu estou a ponto de chutar o balde. Com efeito, guardei puro o meu coração, inutilmente. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha, eles têm tudo, os ricos. Mas olha a caminhada deles. Eles caminham assim, eles dão um passo para frente e 3, 4 para trás. Caminho escorregadio. Ele disse, olha, eu estava embrutecido, ignorante, quando eu pensava dessa maneira. Mas quando se volta, ele voltou ao Senhor e disse, olha, tu sempre estás comigo. Tu me seguras pela minha mão direita e depois me recebes na glória. Aí ele falou, olha só, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Ou seja, o homem que saiu da ansiedade e voltou à sensatez, o seu coração agora quietado, a sua mente no controle. Outro caso. Não, deixa outro caso para depois. Eu espero ter falado alguma coisa que, dentro da sua colocação, dá para a gente ver que o problema é esse. E o que a ciência faz? Dá maracujina e outras coisas mais que talvez tenham um efeito positivo, mais momentâneo, etc, etc. Mas a confiança no Senhor, ela traz uma coisa que não tem preço, que é o contentamento. Pastor, eu vou falar um caso concreto e falo ele sim com muito cuidado, porque eu tratei há pouco, né, com a contribuição do irmão, que a ciência fala sobre ansiedade, que a Bíblia diz sobre ansiedade. O caso concreto é assim, uma pessoa, né, que ela já tem uma doença, né, e, no entanto, ela é muito ansiosa. Se tem que cortar, ir na manicure, se tem que comprar uma roupa, ela vai ficar falando naquilo todo tempo, todo tempo, todo tempo, para quem trata dela. E ela não para, e a outra pessoa já fica perturbada com aquela situação, mas assim, sempre girando nas coisas, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? E aí tem a doença da pessoa, que ela se já tem, e tem a ansiedade que você vê presente na vida dela constante. O que aquele familiar, ou quem trata aquela pessoa doente, que vê? Tem a doença e tem aquilo que convive com ela diariamente, e é uma das coisas que mais perturba os outros, é a ansiedade. Como tratar? Eu devo tratar a ansiedade dela ou não? Ela é doente e eu não buscar ajudá-la nessa situação. O que eu devo fazer nessa situação? Se essa pessoa tem uma doença e essa doença é mental, essa repetição dela, essa busca desenfreada dela por coisas, por satisfação pessoal, deve ser algo fomentado, estimulado pela própria doença dela. Porque se alguém nós estamos falando aqui, ó, a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo mundo, guardará o vosso coração e a vossa mente.
Uma pessoa com a mente saudável, ela recebe uma negativa, ela está mente saudável, tudo bem, não vem, o senhor não quer que eu tenha isso, não, tudo bem, louvado seja o Senhor. A mente dela está no controle. O coração fica quieto. Desejo existe, mas os desejos devem ser tratados como disse o Senhor a Caim. O pecado está aí à sua volta, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo dele, o ódio e o desejo, etc. Mas ele precisava dominar a mente. Pedro, quando desejou ver o Senhor livre da cruz, ao ouvir que ele ia para Jerusalém sofrer e morrer, etc., chamou de Senhor de jeito nenhum. Não te faça isso, não. Não. E ele teve que ouvir duras palavras, e todos os demais tiveram que ouvir o que deve ser feito. Quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando é que eu consigo dominar a mim mesmo? Quando a minha mente tem a convicção de que o que eu faço está errado. Aí eu subjugo os meus desejos. Ai, quem me dá? Senhor, me dá essa mente. Estou fazendo oração aqui, em público. Quem me dera. Mas é isso. Aí como tratar uma pessoa assim? Primeira coisa, eu repito o que nós vimos no podcast anterior sobre o crente e a enfermidade. É a consciência de que essa pessoa tem um problema mental. Em seguida, não pode fazer a vontade da pessoa. Tem momentos que tem que fazer como Marta. Marta, como o Senhor. Marta, chama atenção. Porque essa chamada de atenção é interessante. É como dizer assim, ei, bate palma, acorda, fulano. E às vezes é isso. Eu conheço casos de alguém que está assim, aí chega outro assim, pare com isso, agora! E a pessoa momentaneamente sai de si. Tem que fazer isso agora, sempre com amor, para ver o resultado positivo da questão. Pastor, o apóstolo Paulo aqui ele diz, né, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então ele exorta aqueles que estão ansiosos a recorrer ao Senhor em oração, a confiar nele. E a pergunta pode parecer assim óbvia, mas diante daqueles que nos ouvem, por que se deve recorrer ao Senhor em oração? Então, já temos falado. O que é oração? Orar é falar com Deus. Uhum. Se eu sou chamado a falar com Deus, a oração é quase sinônimo de confiança em Deus. Uhum. Eu oro a Ele, certo de que Ele pode resolver os meus problemas. Do jeito dele, ainda tem isso, porque Ele é Deus. Eu posso, é aquele a brincadeira, o homem que queria ter filhos gêmeos, orava, Senhor, me dá gêmeos. E aí, quando a mulher dele teve a criança, ou uma criança, não deu gêmeos, e a criança começou a crescer, disse, Senhor, muito obrigado que o Senhor não me deu gêmeos. Ele viu o quanto trabalhoso foi aquela criança. Então, deixar que o Senhor faça a vontade dele. Existe um caso, e aqui eu tenho que pisar com muito cuidado. Nosso Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Afastou-se a certa distância e, quedado humildemente, ele disse, Pai, se possível,
passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois de orar 3 vezes, ele se levanta e diz, até agora vocês estão dormindo, levantai-vos e vamos enfrentar a cruz. Ele não deixou que a ansiedade o dominasse. Recorreu ao Senhor, Pai Celeste, em oração. Por isso o escritor de Hebreus diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, que Paulo está falando aqui, a quem eu podia livrar da morte, foi ouvido por causa do seu temor reverente. Então, a relação entre oração e confiança em Deus é perfeita. Há uma harmonia. Se eu oro de fato a Deus, é porque eu estou confiando nele. Mas enquanto eu não confiar nele, eu não oro, não. Enquanto eu quiser satisfazer os meus desejos, eu vou atrás dos meus desejos. Não tenho nem coragem de olhar para ele. Porque eu não confio nele. Eu sei que ele não quer que eu queira aquilo. Aí eu não vou pedir para ele. Às vezes a ansiedade é isso. Imagina, Senhor, me dê um BMW, Senhor, me dê um BMW, Senhor. O pessoal não sabe nem o que é isso. É aquele carrão muito caro. Não tenho coragem de pedir isso a ele. Porque eu sei que ele não vai querer isso para mim. Porque eu sei que ele sabe que um BMW para mim vai me dar aquele chá lá na rua. E aí, meninas? Hã? E aí, pobreza? Vai dar esse ar que vai me jogar na lama de vez. Só uma consideração. Eu fiz essa pergunta exatamente para ouvir o senhor sobre esse ponto, dizer que quando nós oramos, ao mesmo tempo que nós estimulamos a nossa confiança no Senhor, nós estamos dizendo que dependemos dele. Porque existem exatamente pessoas que acabam se tornando ansiosas porque elas pensam que Deus é uma espécie de gênio, que elas vão apresentar suas orações e ele tem que responder conforme elas querem. Quando ele não responde, elas se tornam ansiosas. Mas quando a gente tem essa compreensão que o apóstolo Paulo coloca aqui, confiança, fé no Senhor, as nossas orações são essa entrega. E aí nós sabemos que o Senhor fará da melhor maneira possível. E isso não estimula a ansiedade, pelo contrário, traz essa paz que nós carecemos e necessitamos. Por isso que eu perguntei do Senhor assim, por que oramos? Porque estimula a nossa confiança. Pastor, é interessante como logo no início o Felipe Catão disse, coisas muitas vezes que são lícitas, mas no entanto tiram a paz, trazem aquela preocupação que está associada claramente à ansiedade de questões, a pessoa tem um aluguel, financiamento da casa, vê as coisas apertando, tem a família para sustentar e aquilo traz tristeza. E o senhor tratou sobre a oração, né, essa oração ao Senhor, essa entrega, essa renúncia, isso é, no sentido, tudo que devemos fazer, confiar, mas como lidar com essas questões que são lícitas, mas tem tirado desassossego, tem preocupado e tem, muitas vezes, trago assim mal a minha vida espiritual para que eu possa prosseguir bem com o Senhor. Como eu posso realmente enfrentar essas questões quando passar por elas? Então, a Bíblia não nos dá um receituário onde ele diz, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Nesse mesmo contexto de oração, de ansiedade, o Senhor Jesus diz outra coisa que acaba ficando dando no mesmo. Ele disse, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. É o que ele diz. Existem necessidades que eu tenho.
Eu preciso de certas coisas. O problema é que eu acho, às vezes, que eu preciso do que ele já diz que não precisa. A oração ao Senhor, ela deve ser, e a petição, por exemplo, ela deve ser inteligente. Por quê? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É o que diz lá 1 João. Então, imagina um jovem aqui, 20 anos você tem? 19 anos. Ele bota na cabeça que ele quer casar. Ele quer casar ontem, ou seja, logo. Aí vai ter problema. Porque para uma pessoa casar, e ainda mais homem, ela precisa ter condições de sustentar a quem? A ela mesma e a sua família. Sua esposa, no caso, para começar. Então, você já pode sustentar sua família? Já pode sustentar você mesmo? Não pode. Ele não pode sustentar ele mesmo. Como é que ele vai querer casar agora? Fica quieta. Aí o que ele tem que fazer? Fazer o que Jeremias diz. Sente-se solitário, em silêncio. Talvez Deus ouça você. Olha, eu vou para você, Jeremias, falando para o jovem, né? Então de novo, fazer calar o interior, o que o coração pede. A ciência, entre aspas, já que você falou de ciência, o que ela diz? Olha, faça tudo o que você quiser. Aí vem a Bíblia e diz, não é assim não. Ó jovem, você quer ser feliz? Então, você quer ser feliz do seu jeito? Então faça tudo o que o teu coração pedir. Tudo, 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 tudo. Mas sabe de uma coisa? De todas essas coisas, Deus vos pedirá conta. Então, a luta está em nós conseguirmos arrumar o nosso mundo interior pela graça dele. E a oração é fundamental. Evidentemente que a meditação na palavra do Senhor é importante. Imagina alguém está ansioso. O que eu poderia dizer? Não vou falar, olha, ele é ansioso. Não. Dá uma lida em um Salmo 73 e veja como Asaf lidou com a sua situação. Não deixe de ir à igreja, porque é na igreja que você vai ouvir a palavra do Senhor sem você escolher. É lá na igreja que o púlpito vem e diz algo que você precisava ouvir. O Senhor falou comigo hoje. Arruma o interior. Não te indignes por causa dos malfeitores, diz o Salmo 37. Não, calma. E é interessante que o Salmo 37 trabalha muito com essa questão do ter. Confia no Senhor. Ele fala de os ímpios, eles perderão tudo, os justos herdarão a terra. Trabalhando com o interior. Nem todo mundo o Senhor quer que seja rico. Ele, no geral, ele quer que seu povo seja pobre mesmo. Agora, vamos tentar trazer as coisas de forma prática. Tentando responder sua pergunta. Não vamos confundir o buscar o Senhor em oração, confiante nele e depois descansar. Não, porque a Bíblia diz assim, quem não trabalha também não coma. Então eu preciso buscar o Senhor e saber, Senhor, o que devo fazer? Vou trabalhar. Eu gosto de ver, quando eu encontro na rua, um homem, ou sei lá, uma mulher, vendendo alguma coisa para sobreviver. Mas eu não gosto nem um pouco quando eu vejo aqueles pessoal com placas pedindo, implorando, e olha assim, a perna mais grossa do que a minha, corpulento. Peraí, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. Então, oração, para saber qual é a vontade do Senhor, e ação no sentido prático. Isso derruba a ansiedade.
O senhor falava e eu lembrei de um teólogo. E ele dizia que, em relação a essa questão do trabalho, né, das coisas lícitas, às vezes a gente nutre a ilusão de que o nosso trabalho é quem vai trazer os frutos. No entanto, nós trabalhamos porque isso é um mandato do Senhor. Os frutos quem dá é o Senhor. Então, quando a gente rearranja essas coisas, não há ansiedade, porque a gente compreende que quem está cuidando de nós é o Senhor. Mas nós buscamos fazer as coisas lícitas porque nós compreendemos que também na palavra do Senhor ele nos manda trabalhar, ele nos manda fazer aquilo que é lícito, até mesmo casar, mas com condições e tudo isso. Então, quando a gente tem essa dimensão e essa compreensão de que a nossa confiança está no Senhor, naturalmente a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus sem ser negligente com as nossas responsabilidades. E eu vejo que é esse desarranjo que produz, por um lado, ansiedade, porque a gente busca todas as outras coisas antes do reino de Deus, e por outro lado, essa omissão, que a gente vai buscar ou pensa estar buscando o Senhor e deixa tudo de lado. E isso me lembra que há muito tempo, quando eu fiquei desempregado, algo pessoal meu, eu fiquei desempregado, e aí a gente orava e procurava, entregava currículo, etc., esperava ser chamado, e o tempo foi passando e nós oramos ao Senhor, e chegou um ponto que a gente ficou, eu e minha esposa, a gente ficou assim, era no auge da pandemia, e a gente ficou bastante preocupado, bastante ansioso, e o desespero bateu a porta, e a gente não sabia exatamente o que fazer naquele momento, e eu não pensava no Senhor nesse momento. Eu pensava em como resolver aquele problema. Essa era a minha principal preocupação. E eu fui ler a Sagrada Escritura e eu li exatamente o Salmo 127. E no Salmo 127 ele diz assim que é inútil levantar de manhã, trabalhar o dia inteiro e o Senhor dá o necessário para os seus amados enquanto eles estão dormindo. E isso causou exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui, a paz de Deus. E naquele momento eu chorei, eu orei ao Senhor, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Eu chorei, confessei ao Senhor porque eu estava de fato colocando as minhas preocupações em primeiro lugar e eu experimentei essa paz. E não que as coisas resolveram-se naquele momento, mas aquilo me deu confiança e, de certa forma, coragem e ousadia para continuar com a confiança de que o Senhor não permitiria que nós passássemos necessidade. E depois de um tempo, portas se abriram, pastor. Mas foi o fato de confiar no Senhor que me fez largar aquelas preocupações, aquele desespero que já estava à porta, para procurar uma outra alternativa racional, como o Senhor colocou. E aí eu acho muito interessante esse esquema que o apóstolo Paulo coloca. Confia no Senhor, e aí ele coloca essa paz, esse contentamento, essa fortaleza intransponível nos nossos corações. Sim, sim. Pastor, a ansiedade, nós podemos ver que ela está muito associada ao contentamento, né? Muitas vezes eu não vou viver ansioso porque eu estou contente e grato a Deus com aquilo que Ele tem me dado. E como os pais, eles podem ajudar e não prejudicar aos filhos a viverem contentes e não ansiosos. Eu tento usar duas ilustrações que possa o senhor ajudar nessa situação. Eu lembro, já vi inúmeras vezes crianças assim que já sabem, se eu chorar, se meu pai vai fazer minha vontade, dá o celular e ele fica lá. E já vi também há pouco tempo um vídeo, parece a criança, não sei, no Natal, quando ela abre a caixa de presente, não era o PlayStation 4 que ela queria. Ela faz vou dizer, um show, não era aquilo que ela queria. Como os pais, diante dessas questões que as crianças naturalmente têm, podem ajudá-las a serem contentes, felizes com o que o Senhor tem dado, e os pais ajudarem eles não viverem assim, já olhando para o futuro delas, não viverem ansiosos. Primeira coisa que os pais precisam fazer é eles serem contentes. Porque se os pais não forem contentes, eles não têm como
ensinar o contentamento aos seus filhos. É incrível como o mundo mostra para nós que aquilo que o Senhor Jesus disse não é verdade. Ele diz assim, olha, a vida, o mundo diz assim, olha, a felicidade consiste em você ter tudo que você deseja e quer. E o Senhor Jesus disse, olha, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Então, há um contraste entre o pensamento bíblico cristão, por causa do Senhor, e o pensamento mundano. Eu lembro aqui de uma conversa há pouco tempo com a família. As meninas hoje já são mulheres casadas. E elas diziam assim que o desejo delas era de poderem levar dinheiro para a escola para comprar o lanche delas e não levar. Tá aqui, esse aqui da mochila, tá aqui seu lanche. Aquilo era horrível para elas. Por quê? Porque todo mundo comprava. Elas queriam comprar, mas elas tinham que se contentar, não tinha jeito. Nós não tínhamos esse cacife para dar dinheiro para as crianças. Às vezes os pais fazem mal. Esse negócio de mesada para filho, isso pode ser terrível. Porque os filhos podem achar que agora esse mesada é minha, eu faço dela o que quiser fazer. Então, pais descontentes geram filhos descontentes. Pais contentes ensinam seus filhos o contentamento. E é isso que tem. A minha mãe, ela sempre, quando eu falo o que eu vou dizer, ela diz, menino, não sei onde você viu isso não. Mas eu me lembro quando eu era menino, que eu me contentava em comer um sanduíche. Qual era? Era o pão, botava açúcar no pão e fechava e comia. Era pão doce por causa do açúcar dentro. Minha mãe, com todo respeito, minha mãezinha querida do meu coração, minha mãe, ela dizia que não lembra disso, mas eu lembro, que come sabe, né? Comia isso. Ou então um verbo pipinar. Vocês conhecem o que é? Sabe que existe um verbo pipinar? Significa assim, você fazer bem pouquinho, é quase homeopatia. E eu me lembro que ganhava assim uma rapadura com coco. E eu ia comendo devagarzinho, pipinando, para não acabar logo. Só tinha aquilo para comer. Então, o contentamento, se os pais tiverem seus filhos ficarão contentes. Agora, tem também um pensamento assim. Os pais dizem, minha vida foi muito dura, eu não quero que meus filhos passem por isso. Esses têm tudo para estragar os filhos. Porque vai lá, etc, etc. Faça como quiser, então. Diria isso, que a primeira coisa que os pais precisam fazer para ajudar seus filhos a serem contentes é sendo contentes. E se eles são contentes, é porque eles creem que Deus existe, que Deus é o Deus da providência, que Ele é soberano, que Ele conduz seus filhos como um pai, ele dá aos seus filhos o que os seus filhos precisam, e eles vão passar isso para os seus filhos. Imagina numa mesa, numa redor da mesa, os pais orando, Senhor, muito obrigado pela porção que temos. Às vezes um dia porção menor, obrigado por essa porção. Os filhos vão ver esse contentamento. Eles vão ver e vão querer saber por que os pais são assim. É por causa do Senhor. E vai para a Bíblia a fim de conhecerem cada vez mais o Senhor. Pastor Jaime, o senhor mesmo falou ainda há pouco que existe uma causa primária, né, para a ansiedade, e o senhor mesmo colocou que existem causas secundárias. O senhor até mesmo deu o exemplo daquela irmã que, numa indisposição com o marido, isso estava tomando o seu coração. Olhando para essas causas secundárias, saiu um estudo recentemente que falava sobre o número de ansiedade entre os jovens e adolescentes.
E aí eles postulavam algumas causas. Uma das causas era o excesso de estímulo que eles recebiam a partir das redes sociais. Eles tinham muito contato com as redes sociais e, quimicamente falando, isso estimulava que eles estivessem mais e eles queriam receber likes, eles queriam receber visualizações, tudo isso ia gerando demandas dentro deles e isso estava gerando ansiedade naquele nível que eles não estavam percebendo, mas a família estava percebendo e a família estava sendo destruída, sendo minada nesse aspecto. Que conselhos práticos o senhor daria dentro dessa situação específica de filhos que são muito expostos às redes sociais, adolescentes e jovens, tanto para os pais, que conselhos o senhor daria para os pais e para os jovens que já são vítimas desse uso exacerbado das redes sociais e que tem gerado ansiedade, preocupação, tirado o sono, tirado a paz? Então, já que você falou desse aspecto dos jovens e as redes sociais, os jovens não são diferentes dos adultos. Uhum. Qualquer pessoa gosta, ama ver a sua foto. Qualquer idade. E o grande problema é o egocentrismo, o homem no centro. As redes sociais vieram para contribuir negativamente para exacerbar essa situação. Então, se eu estou no Instagram, não sei não o que é isso direito, né? Estou no Instagram e eu tenho milhares de seguidores, mas eu não me contento. Quanto mais seguidores eu tiver, mais seguidores eu quero ter. Seja qual for a rede social, seja qual for o tipo. Qualquer plataforma, sempre tem um problema da pessoa, o eu. Então, o que deve ser feito? De novo, negar-se a si mesmo. Eu já falei algumas vezes, não estou dizendo aqui, algumas vezes, sobre a questão do self. Eu estou aprendendo a fazer self. Mas toda vez que eu faço self, que eu olho, eu sei que o meu sorriso não foi sorriso de outra coisa, senão de alguém que não sabe fazer self e faz self. Mas a self, o que é a self? O nome já diz, né? É a sua própria fotografia. Você tira a sua própria fotografia. E você capricha. Aí você olha para a selfie, a fotografia em si. Você quer estar lá na foto, você quer se ver bem na foto. Você já notou que quando você bombardeia uma foto, talvez a foto não seja ruim, o problema é que você não gostou de você naquela foto e você estraçalha. Essa foto ficou boa, não ficou. Então o problema não é a foto, é você. Olha, eu quero dizer o seguinte, vou falar com muito temor. Se você fizer uma selfie e tiver o Senhor Jesus aqui do lado, ele aqui, se sorri, ele sorri, você tira a selfie. Sabe para quem você vai olhar nessa selfie? Você. Depois você olha para ele. Mas eu lhe dou e aqui está servindo a resposta. Eu dou um segredo, digo segredo, uma maneira de resolver isso. Faz o seguinte: divida no meio assim, onde está ele e onde está você. Pegue a sua parte, jogue fora. Você vai olhar para ele. Então você vai poder dizer, como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. O problema dos jovens, dos adolescentes, é o mesmo problema dos adultos. Eu gosto de fazer selfie, eu gosto de tirar foto. Se você escolher, eu quero tirar foto com gente bonita. Claro, com gente bonita.
Mas é assim, é lamentável. Aí, bem, eu quero seguidores, eu quero mais seguidores, eu quero mais seguidores, no caso, problema. Chegamos ao fim, né? Que pena que chegamos ao fim. De, de mais um episódio, mas que fica assim grandes lições para nós. Nós podemos perceber, e assim para mim foi algo que muito me chamou minha atenção, é que uma vida ansiosa é uma vida de desconfiança com o Senhor. E uma vida contente, uma vida cheia de gratidão, é uma vida daqueles que confiam no Senhor. Então, para nós caminharmos, ou para quem está nos assistindo, é aquilo que nós ouvimos. As aflições, essa vida contente, essa vida de confiança no Senhor, não quer dizer uma vida de facilidade, uma vida de tudo que eu quero eu vou ter, mas pelo contrário, é uma vida que vai esperar e rogar a Ele que nos dá e nos sustém e provê todas as coisas que necessitamos. Então, encerramos olhando para o Senhor Jesus, o grande autor da salvação, aquele que nos viu antes de nós sermos gerados, para nos comprar por alto e precioso sangue. E se nós tivermos confiança nele, é exatamente tudo o que nós necessitamos. Então, como a gente não estava ansioso, a gente não fala no início como os outros podcasts, né? Deixa seu like, né? Logo no início. A gente deixa pro final. Então não esqueça, compartilhe, deixe seu like, né? O podcast beneficiou a sua vida, trouxe edificação, compartilhe também com outros, né? Que esse é o propósito. Aconselhamento pastoral é que você seja aconselhado, que nós sejamos aconselhados e que possamos aconselhar outros biblicamente, levando todos para aqueles que é a nossa maior necessidade, Cristo Jesus. E aí a palavra para o Felipe e o pastor Jaime para encerrar esse momento. Gostaria de agradecer ao convite. Eu fui muito edificado pelo pastor Jaime ouvindo a sua experiência. Agradeço ao Senhor. E além do que o nosso irmão Marcos Alessandro colocou, de nós termos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, a gente aprende também a confiar, o que eu saio daqui é confiar cada vez mais no Senhor e a entender essas causas, essa causa originária, primária e essas causas secundárias nos ajudam a ter mais compaixão, nos ajudam a olhar para as Escrituras e procurar ajudar aqueles que estão passando por esses problemas, que estão lidando com ansiedade, nos ajudam a olhar com mais esperança para o mundo, porque nós sabemos que a nossa esperança vem do Senhor. E quando nós temos esperança, temos esse amor e temos confiança no Senhor Jesus, nós somos instrumentos do Senhor para ajudar outras pessoas a olhar para o Senhor Jesus, a ter essa paz, esse contentamento, essa fortaleza que nós buscamos e que nós experimentamos no Senhor. Então eu saio daqui muito edificado e agradecido, pastor, pelo convite, Marcos também, pelo convite, e que o Senhor nos conceda a graça de continuar, conceda a graça de vocês continuarem a ajudar muitas outras pessoas através deste instrumento, deste podcast. Então, eu tomo um pouco da palavra do nosso querido irmão Marcos Alessandro, quando ele falou de like, passar para outros. Isso deve ser uma realidade para todos que recebem algo, tem esse algo como bom e pode partilhar ou compartilhar. Então, isso, fazendo isso é interessante, você estará estimulando mais e mais outras pessoas a multiplicar, triplicar o alcance desse nosso trabalho. Falando de ansiedade, terminando, né, eu queria rapidamente falar sobre o que tratamos aqui, que a ansiedade vencida dá lugar ao contentamento pacífico, ou pacífico contentamento. E isso é tirado aqui da própria Escritura, né? Primeiro, porque a ansiedade dá lugar à paz divina. Veja que é assim, e a paz de Deus, isso não é pouca coisa.
guardará vosso coração e a vossa mente. Mas também fala que ela, de fato, como você citou, é uma fortaleza, porque se o Senhor guarda o nosso coração e a nossa mente, quem vai mudar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu não poderia deixar de observar também que da ansiedade vem a paz do próprio Cristo, porque diz, guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ninguém sofreu como ele. Ninguém sofreu tantos ataques como ele. Mas ele é tanto o príncipe da paz, ele foi alguém sempre com o seu mundo interior em perfeita harmonia, que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses o que eu desejo para você. Ele diz assim, ó, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente, em todas as circunstâncias, a paz. Olha só, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. Isso é algo precioso demais. O mundo não sabe o que é isso. Mas o Senhor, Ele ensinou seus apóstolos e eles estão aqui nos trazendo essa lição, que em síntese é o que o Senhor diz. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Até outra oportunidade, com a graça do Senhor, ore para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, para que muitos sejam abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor. Amém.